Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida.
Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar.
Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. À primeira vista, ela se parece com qualquer outra estrela, até que você olha para o lado apenas por um segundo. Você olha para trás, mas a estrela não está em lugar nenhum. Tudo isso porque ela é provavelmente a estrela mais rápida que existe. Agora preste atenção. Os astrônomos descobriram recentemente uma nova e surpreendente classe de estrelas. Elas receberam o nome de estrelas de hipervelocidade. Os cientistas detectaram cerca de uma dúzia dessas estrelas. E acontece que elas são tão velozes que um dia podem deixar nossa galáxia Via Láctea e partirem em uma jornada intergaláctica. As estrelas entram e saem dos braços espirais da Via Láctea o tempo todo, como carros apressados no trânsito da hora do rush. Mas quando você olha para o céu noturno, pode parecer que esses pontos brilhantes estão tão parados quanto as monumentais pirâmides de Gizé. Entre esses 200 a 400 bilhões de estrelas que chamam a Via Láctea de lar, há uma fração muito pequena que se destaca. As interações gravitacionais aceleraram tanto essas estrelas maciças que elas começaram a se mover 2 ou até 3 vezes mais rápido do que o nosso Sol. Sim, essas são as estrelas de hipervelocidade que estão prestes a se libertar do abraço gravitacional de nossa galáxia. Elas parecem estar tentando levar a velocidade a um novo patamar. Elas se movem a uma velocidade de mais de 126 mil quilômetros por hora. Uma estrela de hipervelocidade poderia ir da Lua ao nosso planeta em apenas 20 minutos. Elas são estrelas solitárias muito diferentes das descobertas anteriormente. As estrelas de hipervelocidade originais são grandes e azuis e parecem ter nascido no núcleo da galáxia. Quanto às novas estrelas, elas são bem pequenas, não maiores que o nosso Sol, e não parecem vir do centro galáctico, o que é surpreendente. Em vez disso, elas geralmente são capturadas fugindo de aglomerados jovens. A maioria das estrelas de hipervelocidade está no halo externo da Via Láctea, a cerca de 150 mil anos-luz de distância do centro galáctico. É interessante notar que um astrônomo do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, previu a existência de estrelas de hipervelocidade em 1988. Mas os cientistas não encontraram nenhuma delas até 2005. A primeira estrela a ser detectada estava a 350 mil anos-luz de distância do núcleo da Via Láctea e se afastava do centro da galáxia a cerca de 2,4 milhões de quilômetros por hora. Os astrônomos dizem que é extremamente difícil expulsar uma estrela da galáxia. Um dos mecanismos mais comuns para fazer isso é algum tipo de interação com um buraco negro supermassivo no núcleo galáctico. Portanto, Sagitário A, que pode ser o buraco negro que estamos procurando, no centro da Via Láctea, provavelmente acelera estrelas em hipervelocidade, ou pelo menos algumas delas. Para atingir a velocidade de escape, uma estrela precisa receber um chute de mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Mas como o buraco negro central da Via Láctea tem uma massa de 4 milhões de sóis, ele tem potência suficiente para produzir algo assim. O cenário mais típico envolve um par binário de estrelas. Este é um sistema de 2 estrelas que estão gravitacionalmente ligadas e em órbita uma em torno da outra. Então, digamos que essas estrelas sejam presas nas garras do nosso buraco negro. E como uma das estrelas está espiralando para dentro em direção ao buraco negro, sua irmã é arremessada para fora a uma velocidade tremenda. Isso é chamado de troca de 3 corpos. Os astrônomos já encontraram 18 estrelas gigantes de hipervelocidade que poderiam ter sido produzidas por esse mecanismo. Há também uma teoria de que as estrelas de hipervelocidade podem ser ejetadas de aglomerados estelares densos por explosões de supernovas. As estrelas de hipervelocidade recém-descobertas parecem ter a mesma composição das estrelas comuns. É por isso que os astrônomos não acreditam que seu local de nascimento possa ser algum lugar exótico fora da galáxia ou no halo externo da Via Láctea. O fato é que se trata de uma região sem vida, cheia de estrelas velhas, pobres em metal e de baixa massa, e é impossível ver uma estrela de hipervelocidade lá, a menos que ela tenha sido ejetada naquela direção.
Portanto, as estrelas de hipervelocidade ainda permanecem um mistério para nós. Mas elas não são as únicas estrelas por aí que agem de forma estranha. Por exemplo, em 2017, os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de 3,2 milhões de quilômetros por hora, o que é quase 4 vezes mais rápido do que o Sol orbita em torno do centro da Via Láctea. De qualquer forma, o principal problema com a estrela errante era que ela estava se movendo contra a direção em que a maioria das estrelas viaja ao redor do centro da nossa galáxia. E essa não era a única coisa bizarra sobre ela. Sua aparência gerou muitas perguntas. Seria ela uma estrela de hipervelocidade? Era mesmo uma estrela? O viajante espacial era composto de material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar sua composição. Ela era composta de átomos pesados e metálicos. A maioria das outras estrelas é composta de elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP40-365. Ela estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez com que os cientistas acreditassem que ela havia sido empurrada para fora de seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Atualmente, os astrônomos afirmam que a estrela, que anteriormente era considerada uma anã branca, é na verdade um pedaço de estilhaço de estrela, uma espécie de sobra após uma estrela mais massiva ter sofrido uma supernova. A explosão deve ter sido tão poderosa que empurrou a LP40-365 para o espaço interestelar. Esse pedaço de uma estrela anteriormente gloriosa continua girando lentamente em torno de seu eixo. Essa é outra prova de que os astrônomos precisam para afirmar que a LP40-365 é, de fato, apenas um pedaço de lixo espacial e não uma estrela completa. Mas essa conclusão significa que ela testemunhou uma supernova. Embora esse evento tenha ocorrido em uma velocidade relâmpago, toda a composição desse objeto espacial foi alterada. Veja bem, a maioria das estrelas é composta principalmente de hélio e hidrogênio, mas a LP40-365 é diferente. Ela contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à composição da estrela. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de presenciar a supernova, a LP40-365 se tornou metálica. Nossa viajante espacial clareia e depois escurece novamente a cada 8 ou 9 horas. Isso pode significar que a estrela pulsa, mas em geral, as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que a superfície da estrela é irregular e à medida que ela gira, as manchas solares são trazidas para dentro e para fora do campo de visão. Vamos passar para outro corpo espacial incomum. É a 18ª estrela mais brilhante do céu noturno e chama-se Fomalhaut. Se você olhar para ela com um telescópio, terá uma visão aterrorizante. Não é à toa que ela foi apelidada de Olho de Sauron. Um anel de poeira e detritos a circunda, fazendo com que pareça um olho gigante olhando diretamente para sua alma. A estrela intimidadora tem mais de 2 vezes a massa do nosso Sol e está a 25 anos-luz de distância da Terra, o que não é muito longe considerando as distâncias no espaço. E é uma estrela que está se despedaçando. Ela tem um nome bonito: Vega. À primeira vista, ela parece ser normal, grande, brilhante e muito jovem. Mas quando mais fundo você vai, mais estranha ela fica. Por exemplo, ela não é realmente redonda, parece um ovo. Isso pode ser devido ao fato de a estrela girar tão rápido que sua forma fica distorcida, causando variações de temperatura na superfície de Vega. Ela também está indo a 93% da velocidade máxima que uma estrela desse tamanho pode suportar. E eu quero dizer, a incríveis 273 km por segundo. Os astrônomos não sabem ao certo por que Vega está girando tão rápido a ponto de quase se despedaçar. Mira é às vezes uma das estrelas mais fracas e às vezes uma das mais brilhantes do céu noturno. Na verdade, esse sistema consiste em 2 estrelas. Uma delas é uma gigante vermelha que já se assemelhou ao nosso Sol. A outra é uma anã branca. A gigante vermelha está constantemente se desprendendo de suas camadas externas, criando nuvens de detritos ao redor de todo o sistema. Esse fenômeno pode ser o motivo do escurecimento regular das estrelas. Ele também pode explicar por que os intervalos entre esses períodos de escurecimento não são regulares. Mas o que é mais legal, ele dá às estrelas uma cauda semelhante à de um cometa.
Não quero assustá-lo, mas algo bizarro entrou em erupção nas profundezas do espaço. Foi uma explosão mais brilhante do que bilhões de sóis, mas o verdadeiro mistério é que ela não corresponde a nada que os astrônomos já tenham visto. Normalmente, eventos cósmicos como esse seguem padrões familiares, mas esse não, é uma anomalia cósmica. Essa estranha explosão cósmica deixou os astrônomos totalmente perplexos. Pode ser um evento super raro, em que tudo se alinha perfeitamente. Ou pode ser algo completamente novo, nunca visto antes. Este evento foi detectado pela primeira vez por um telescópio espacial de raios-x chamado Einstein Probe, em 8 de abril de 2024. A princípio, parecia ser uma explosão regular de raios gama, que normalmente emitem raios-x incrivelmente brilhantes. Mas será que a resposta poderia ser tão simples? Alguma coisa não batia certo. As explosões de raios gama são as explosões mais poderosas do universo e podem ocorrer de maneiras incomuns. As explosões de raios gama de longa duração são causadas pelo desaparecimento de estrelas maciças que giram incrivelmente rápido. Quando essas estrelas ficam sem combustível, seus núcleos entram em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto extremamente denso, como um buraco negro. Ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela são destruídas em uma explosão maciça, chamada supernova. As explosões de raios gama são seguidas por jatos. Estes são feixes gêmeos de material que saem de lados opostos do objeto em colapso. Eles são super rápidos, movendo-se quase à velocidade da luz. Esses jatos parecem mais brilhantes se forem apontados diretamente para nós. É como se o feixe de uma lanterna fosse mais brilhante quando apontado diretamente para você e não em um ângulo. Agora voltemos à nossa explosão cósmica incomum. Lembra que eu lhe disse que algo não estava batendo certo? Foi apenas 45 segundos. Bem, o problema foi que quando vários telescópios observaram esse evento em diferentes comprimentos de onda, ultravioleta, óptico, infravermelho próximo, rádio, raios-x, raios gama, etc., ele não correspondeu a nenhum tipo de evento conhecido. A explicação mais provável, de acordo com a pesquisa atual, é que essa explosão é o resultado de uma estrela anã branca sendo despedaçada por um buraco negro de tamanho médio, e ainda assim não é tão simples. Os buracos negros são áreas no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É por isso que eles são chamados de buracos negros. Acredita-se que as estrelas, com pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol, podem entrar em colapso sob sua própria gravidade quando esgotarem seu combustível estelar. Quando uma estrela tem tanta massa em um espaço tão pequeno, sua gravidade se torna tão poderosa que força tudo, inclusive os átomos, a se espremerem. Essa densidade intensa leva à formação de um buraco negro. Quando uma estrela anã branca é dilacerada por um buraco negro de tamanho médio, isso resulta em um jato de material em alta velocidade que pode ser direcionado diretamente para a Terra. Então, esse desastre espacial poderia ser a razão por trás do nosso misterioso evento? Infelizmente, embora ele marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, inclusive o que envolve uma anã branca, ele ainda não se encaixa em todos os critérios para nenhum deles. A curta duração e a alta luminosidade do evento são difíceis de explicar usando quaisquer cenários que possamos produzir. Então isso significa que descobrimos algo completamente novo. O universo está repleto de flashes energéticos causados por explosões de estrelas e buracos negros, explosões de supernovas, estrelas sendo devoradas por buracos negros e outros eventos cósmicos. Os astrônomos geralmente descobrem quais são esses eventos analisando sua duração, frequência, fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que eles emitem. Aqui só preciso dizer algumas palavras sobre o instrumento que descobriu essa anomalia espacial. O Einstein Probe é um projeto de telescópio espacial de raios-x liderado pela Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esse projeto tem como objetivo estudar eventos espaciais de alta energia ao longo do tempo. Seu principal objetivo é encontrar buracos negros inativos e descobrir como a matéria cai neles, detectando explosões de raios-x produzidas por esses eventos espaciais repentinos. A sonda Einstein também espera captar os sinais eletromagnéticos de eventos que causam ondas gravitacionais, como quando estrelas de nêutrons se fundem. Além disso, ela fica de olho em todo o céu para detectar todos os tipos de explosões espaciais e rastrear fontes de raios-x mutáveis já conhecidas. Depois que a sonda Einstein detectou este flash espacial ultra brilhante, o evento também foi observado por alguns outros telescópios terrestres e espaciais.
incluindo o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array e Neutron Star Interior Composition Explorer. Isso é um bocado maior. Usando todos esses dados, os astrônomos juntaram as características do evento, mas isso não tornou o caso mais claro. Muito pelo contrário, apenas aprofundou o mistério. Este evento se intensificou em raios X suaves durante os primeiros 10 segundos, depois se estabilizou em um brilho constante por cerca de 4 dias, antes de desaparecer rapidamente em outro dia. Isso é muito mais longo do que as típicas explosões de raios gama, que geralmente duram de alguns milissegundos a várias horas. Mas ainda não foi longo o suficiente para se encaixar em outras categorias conhecidas. O brilho do evento em raios X também foi incomum. Ele era brilhante demais para alguns tipos de fenômenos, mas não o suficiente para outros. A parte mais intrigante é que o Very Large Array não detectou nenhuma emissão de rádio da fonte quando ela foi observada 11 dias, 158 dias e 258 dias após a explosão inicial. Normalmente, quando algo tão brilhante em raios X dura tanto tempo, costuma estar associado a uma contraparte luminosa de rádio. Mas nesse caso, nenhum sinal de rádio foi detectado, o que é muito estranho e aumenta o mistério. Os astrônomos não desistiram e consideraram várias outras possibilidades, como os transientes ópticos azuis rápidos. Essa é uma nova classe de explosões que libera enormes quantidades de energia e lança matéria no espaço em velocidades incrivelmente altas. Essas explosões são tão poderosas que uma F-BOT pode ser pelo menos 10 vezes mais poderosa do que uma supernova comum. Os transientes ópticos azuis rápidos se parecem com as explosões de supernovas, mas são muito mais rápidos. Elas se acendem e se apagam muito mais rapidamente do que as supernovas comuns. Elas também são muito mais quentes, o que faz com que a luz pareça mais azulada, em comparação com outras supernovas. Como essas explosões acontecem tão rapidamente, é difícil descobrir o que as causa. Em janeiro de 2019, os astrônomos reduziram a 2 causas: um buraco negro que consome uma estrela anã branca, ou um tipo raro de supernova que leva à formação de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro. Outra explicação para nossa misteriosa explosão espacial, e os astrônomos acham que a mais provável, é um evento de ruptura por maré. E isso acontece quando um buraco negro engole uma estrela, causando um flash de luz. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro supermassivo, ela não sai facilmente. As poderosas forças de maré do buraco negro destroem a estrela, quebrando-a em pedaços e puxando-a em direção ao buraco negro. Seus restos se transformam em um fluxo de detritos que cai em direção ao disco de acreção do buraco negro. Entretanto, antes que os detritos se acomodem no disco, eles ultrapassam o buraco negro em um caminho elíptico, apenas para serem puxados de volta para dentro. Em um ponto desse caminho, os detritos colidem violentamente com outras partes da estrela, que está sendo puxada para dentro, e é nesse momento que começamos a ver as primeiras explosões de emissões. Em alguns casos raros, os eventos de ruptura por maré criam enormes jatos de material que saem dos polos do buraco negro. Se esses jatos apontarem diretamente para a Terra, poderemos ver a assinatura do evento. Em geral, parece que um buraco negro de massa intermediária está comendo uma estrela anã branca. No entanto, ainda deve haver algumas emissões de rádio provenientes do jato de um evento de ruptura de maré. A razão pela qual nenhuma foi detectada ainda pode ser o fato de o evento ter sido observado muito cedo. Estudos anteriores sugerem que pode levar centenas ou até milhares de dias para que o material do jato diminua a velocidade o suficiente para começar a enviar sinais de rádio. Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá ajudar a resolver o mistério, mas se não houver sinais, isso pode significar que se trata de uma explosão de raios gama muito incomum ou algo completamente novo que nunca vimos antes. Boom! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos.
Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias: 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço.
3,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz e eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica, mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima, mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang. E se o Sol fizesse boom? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto.
Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e zunem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona, mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético.
Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite. Ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua.
Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu. A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Acontece que existem muitos planetas no universo, e até na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro. E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica para a próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância, onde há uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida, graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que 1 a cada 5 estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas. Micróbios, pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana.
A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em 2 pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, tá? De explosões de megatons, acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de 2 vezes por dia. A maioria deles era minúscula, você nem sentiria se acontecessem no nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial, além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez depois da meia-noite eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinha... Você é um sismólogo e está trabalhando em um observatório geológico. De manhã, dá uma olhada no equipamento que monitora as atividades sísmicas e ajusta os instrumentos. Depois, inspeciona os movimentos das placas tectônicas. Mas de repente, um dos dispositivos mostra um sinal estranho. É como um pequeno terremoto. Você registra esse empurrão e continua trabalhando, mas o sinal repete mais uma vez. Um tempo depois, os dispositivos o corrigem pela 3ª vez. Você entende que isso não é um terremoto, pois o sinal está fraco demais. Ele se repete a cada 26 segundos e parece uma pulsação. A do coração humano acontece perto do centro do peito. A do planeta também vem do centro, o Equador. Você liga para especialistas no assunto e conta sobre o fenômeno inusitado, mas ninguém sabe explicar o que é. E para dificultar ainda mais, não consegue determinar a fonte da pulsação. Então chega ao lugar de onde vem a vibração e não encontra nada. O chão ainda pulsa debaixo de seus pés, mas é impossível entender o motivo. Nos anos 60, a pulsação chamada microsismo foi descoberta por sismólogos nos Estados Unidos. Mais de 50 anos se passaram, mas os cientistas do mundo inteiro ainda não sabem a natureza desse fenômeno. É como se o nosso planeta tivesse um coração escondido dentro da crosta, batendo a cada 26 segundos. Segundo pesquisadores, esse coração pode estar localizado na parte sudeste ou equatorial do Oceano Atlântico, no Golfo da Guiné. Essa região é chamada de Golfo do Biafra. No inverno, a pulsação fica mais forte, mas depois enfraquece de novo no verão. Quando os cientistas começaram a explorar o local, chegaram a uma teoria de que o oceano poderia estar criando esse fenômeno. As ondas batem na plataforma continental do planeta e o impacto disso deforma o fundo do oceano. Uma mão humana que bate em uma mesa segue o mesmo princípio. Fique de um lado dela e coloque suas mãos sobre ela. Peça a outra pessoa para bater no outro lado. Você sentirá uma vibração. Ao se chocar com o litoral, as ondas do mar criam um efeito parecido. Alguém pode refutar essa ideia, dizendo que há ondas no mundo todo, não só no Equador? Sim, mas é lá que o Sol mais aquece o nosso planeta. A energia dele causa tempestades e ventos poderosos e acelera as correntes e ondas marinhas. Outra coisa, em 1980, alguns geólogos descobriram que os tremores da Terra se tornavam mais intensos durante tempestades, ou seja, quando as ondas batiam no litoral com mais força. Nem todos os cientistas concordaram com essa teoria. Alguns acreditavam que o planeta estava pulsando por causa da atividade sísmica. A vibração estaria vindo de um vulcão localizado em uma das ilhas do Golfo do Biafra, e quanto mais perto dele, mais forte ela ficava. Mas observações complementares mostraram que os tremores da Terra aconteciam em todas as partes do Golfo da Guiné. É por isso que os pesquisadores não conseguem provar nenhuma dessas teorias. Nosso planeta pulsa não só de dentro para fora. A Terra é cercada por um halo fino e luminoso, que está constantemente mudando de formato e exibindo cores diferentes. Se você observar nosso planeta com equipamentos especiais, verá que ele está dentro de uma bolha pulsante irregular, localizada a uma altitude de 80 a 640 quilômetros acima da nossa superfície. Essa bolha é chamada de ionosfera. Trata-se de uma camada de partículas carregadas que separa a atmosfera superior do espaço.
Em outras palavras, é a fronteira entre a região onde você ainda consegue respirar e o total vácuo do espaço. A Estação Espacial Internacional viaja dentro da ionosfera. A maioria dos nossos satélites também se move dentro das fronteiras dessas bolhas pulsantes. Esse fenômeno natural pode tanto ajudar quanto atrapalhar a operação de sistemas de comunicação e navegação, e auxilia os sinais de rádio e de GPS a chegarem em nossos celulares. Mas também pode instabilizar conexões. Tudo depende do número e da densidade das partículas carregadas. A luz solar tira 1 ou 2 elétrons dos gases que rodeiam nosso planeta, e eles se tornam as partículas carregadas que compõem a ionosfera. Ela está sempre mudando de formato e de tamanho. Isso acontece porque o planeta gira ao redor do próprio eixo, e a luz solar cai sobre ele de forma irregular. Durante o dia, a ionosfera é sempre maior do que à noite. Por causa disso, ela fica pulsando e está sempre em movimento. Essa instabilidade diminui a vida útil dos satélites em órbita e geralmente os coloca fora de área. Os sinais de rádio e de GPS passam pela ionosfera e são refletidos a partir das partículas carregadas. Depois, voam longe para seus destinos: celulares, navegadores e outros aparelhos eletrônicos com GPS e receptores de rádio. Além de pulsar, nosso planeta também está fazendo um ruído. O barulho que a Terra produz é chamado de o zumbido. É impossível gravar esse som. Mesmo assim, entre 2% e 4% da população do planeta consegue ouvi-lo. No mundo todo, pessoas que não se conhecem falam sobre um zumbido estranho, que interrompe o sono delas e não as deixa se concentrar em nada. Esse barulho as segue por toda parte. Talvez você também o ouça, e só não prestou atenção ainda. Mas, assim que se der conta da existência dele, não conseguirá mais parar de ouvi-lo. Alguns moradores de uma pequena vila na Escócia descrevem esse som como espesso e de baixa frequência. Existe até um site na internet com um mapa mostrando os locais onde pessoas do mundo todo registram e descrevem esse barulho misterioso. Quase em toda parte é uma vibração de baixa frequência, praticamente imperceptível ao ouvido humano. Às vezes há quem diga que se assemelha ao ruído de um avião voando pouco acima da cabeça, só que um pouco mais silencioso. Tem quem o descreva como o som de um motor de caminhão ligado no quintal. O zumbido está na rua quando elas chegam em casa e fica mais alto quando se deitam na cama. Se você escuta isso também, pode marcar sua localização no mapa. Há registros do século XIX que descrevem um barulho parecido com um zumbido. Mas a mídia começou a falar sobre isso pela primeira vez nos anos 70 na Inglaterra. Desde então, muitas teorias foram criadas, tanto por cientistas quanto por aqueles que tentam captar o ruído. E existe até uma hipótese que alega que ele vem do trânsito em alta velocidade das rodovias ou dos muitos aviões voando céu afora. O zumbido e as vibrações podem ser produzidos por estações elétricas, fábricas, equipamentos industriais e exaustores gigantes. Algumas pessoas acreditam que o som deve-se aos movimentos das placas tectônicas e da crosta terrestre debaixo dos oceanos, mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Na maioria das vezes, o zumbido é ouvido em cidades grandes. E claro, quem o escuta geralmente reclama dele e pede que uma investigação seja feita. Mas todas as tentativas de encontrar a fonte desse barulho resultaram em nada. É possível que 4% da população tenha uma audição especial que capta ondas de baixa frequência. Existe uma teoria que diz que a fonte do zumbido são sinais especiais de rádio, usados no mundo todo para comunicação com submarinos. Esses sinais de rádio podem fazer as pessoas terem uma resposta, que é uma sensação de que estão ouvindo um som. Isso acontece quando a energia radiante colide com os tecidos macios do crânio humano, o que estimula o nervo auditivo e cria uma espécie de alucinação auditiva. Mas a teoria mais legal de todas surgiu na cidade de Sausalito, na Califórnia. Muita gente por lá ouve o zumbido, e os biólogos acreditam que os peixes podem ser a fonte do tal ruído. Há muitos peixes-sapo no litoral ocidental, que conseguem produzir um som especial não audível. Mas o barulho da onda que vem desses peixes ecoa nos prédios que ficam perto do litoral. E esse eco produz o zumbido. Até um peixe sozinho consegue fazer isso. Agora, imagine o que acontece quando milhares dessas criaturas marinhas gritam ao mesmo tempo. Mas não são apenas os moradores próximos da praia que apresentam problemas com barulho. Quem habita o centro da cidade também o escuta. E como as ondas sonoras criadas pelos peixes não se espalham para muito longe, essa teoria foi refutada. Nosso planeta não é o único que tem zumbidos. Em 2020, alguns cientistas gravaram o ruído estranho em Marte. É um bip baixinho e longo que se espalha pela superfície do planeta vermelho. Às vezes ele muda um pouco, por causa dos martemotos, que são outro mistério. Os terremotos ocorrem no nosso planeta por causa dos movimentos das placas tectônicas. O estresse se acumula e é liberado na crosta. Isso produz os terremotos, mas não existe placa tectônica em Marte.
Então, os martemotos não deveriam estar acontecendo por lá.